Boa noite a todos, internautas, amigos e companheiros do Coletivo Pensar Franca. É um prazer estar aqui na live com meu amigo Lúcio Ortiz, candidato a vereador pela nossa cidade de Franca. Eu sou o Guilherme, professor de matemática. Atualmente estou como vice-diretor na escola Sérgio Lessa Teixeira, no Jardim Aeroporto 13, e sou uma das pessoas, que apoia o Lúcio Ortiz como candidato a vereador pela nossa cidade. O Lúcio Ortiz é uma pessoa onde eu conheci no meio da educação, e pode ter toda certeza que é um candidato. Nós vamos discutir isso durante a nossa live e vamos perceber da potencialidade que esse jovem rapaz, Lúcio, possui. O Lúcio Ortiz, ele é advogado, professor na rede pública estadual, tem mestrado em planejamento e análise de políticas públicas pela Unesp, pós-graduação em gestão pública pela UFSCar e em direito, processo civil pelo Instituto Toledo de Ensino, é graduado em direito pela UNOeste, processamento de dados pela FATEC, matemática, companheiro, profissão, diária, pela UNAR, e administração pública pela Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente, faz MBA de Gestão de Projetos pela USP e especialização em Ensino de Sociologia pela Universidade Federal de São João. Foi conselheiro regional da POSP, subsede Franca. Lúcio Ortiz é o nosso candidato. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite, espectadores da nossa live aí da fanpage, Lúcio Ortiz 13.800. E hoje vamos estar aqui conversando a respeito sobre políticas públicas, sobre educação no município de Franca. Isso aí, Lúcio. Antes da gente começar a nossa live, eu gostaria de desejar uns parabéns para os nossos professores, que ontem foi um dia tão especial. Na pessoa do Lúcio, eu quero desejar uns parabéns. Obrigado, Guilherme. Você também, meus parabéns. Grande professor, mestre. A todos os nossos companheiros que estão participando com a gente, aqueles que vão ver essa live em outro momento, que está gravado. Lúcio, hoje é um tema muito especial. Você já disse aqui que o tema principal da nossa live é sobre políticas públicas para a educação em Franca. Então é um momento muito especial para você que está assistindo, está indeciso, acompanhar essa live, acompanhar esse nosso bate-papo. Algumas perguntas que nós, do Coletivo Pensar Franca, formulamos e pensamos para que o nosso candidato, Lúcio Ortiz 13.800, ele possa desenvolver, buscar, acompanhar, aprofundar nesses 4 anos. O Lúcio Ortiz, ele está preparado para poder, então, ocupar uma cadeira na nossa Câmara. Lúcio, eu gostaria, desde já, agradecer pelo convite de estar junto com o nosso coletivo Pensar Franca. Creio que uma pessoa sozinha, assim como Andorinha, não faz verão, mas um coletivo ajuda a melhorar a nossa cidade. Então, desde já, muito obrigado por fazer parte. Eu acredito em você, tenho o meu apoio total nessa candidatura, e eu sei que você não fala da boca para fora, mas sim realmente é uma pessoa, um candidato que vai fazer algo para a nossa Franca e vai lutar para realmente trazer benefícios para a nossa Franca. E no nosso tema sobre educação, Lúcio, o Coletivo Pensar Franca, ele propõe a defesa do aperfeiçoamento do Plano Municipal de Carreira, do Magistério de Franca. Como você pretende atuar nesse sentido? Bem, antes de mais nada, também quero homenagear aí os nossos companheiros professores, professoras. A gente fez ontem pela página mesmo, bem rápido, com alguns clipes, e fizemos também até uns vídeos aqui com alguns professores e hoje aqui com você, Guilherme. Mas voltando aí à pergunta, da proposta do nosso coletivo, na verdade, já existe em Franca o Estatuto do Magistério, da época do Gilmar Dominici. Só que não tem uma lei municipal, Guilherme, que seja específica do plano de carreira do magistério municipal. Qual que é a nossa proposta? Elaborar
esse projeto de lei municipal do plano do magistério, que até hoje ficou muito refém do Estatuto do Magistério. O Estatuto é uma coisa, né? O plano de carreira é outra, então a proposta nossa é fazer essa lei. Contudo, porém, nós sabemos, eu acho que você também sabe, que o vereador não pode fazer um projeto de lei que de repente onere o município, que seja de iniciativa do prefeito. Como poderíamos fazer aí? Propor uma comissão especial de estudos para elaborar esse projeto de lei municipal e encaminhar para a prefeitura, que o próprio prefeito, né, deu o seu aval e com a sua equipe de Secretaria Municipal de Educação, né, repasse depois para a Câmara Municipal para ser aprovado na plenária. Se caso, suponhamos que for o Bruxelas, né, com certeza, ele está falando isso, falou isso agora nesses dias atrás do vídeo. É extremamente importante o apoio né, de um prefeito, sim. Né, até porque, assim, eu vou voltar a palavra para você, porque nossos profissionais vão ser valorizados. Né, e é extremamente importante esse momento. Sim. Então, tendo esse projeto de lei passando pelo plenário da Câmara Municipal, aí é possível. E é claro que esse plano tem que ser valorizando o professor. E uma das propostas nossas do coletivo é ter o piso salarial municipal da educação, que isso não existe. Pode ser colocado no próprio plano de carreira do magistério municipal. E tem a questão da promoção por mérito e também por antiguidade. Né? Já existe no próprio Estatuto do Magistério. O que nós colocaríamos de novidade nesse plano? Né? De professores que façam projetos inovadores para a educação municipal que possam ser exemplos, né, para a nossa cidade e para as outras cidades daqui da região, do Brasil, do estado de São Paulo. Lúcio, aqui em Franca, na nossa cidade, nós temos, assim, posso falar assim, de propriedade, por conhecer professores, né, que realmente têm projetos lindíssimos. Né? Se nós pararmos hoje para conversar com um professor da nossa rede, né, da rede municipal, nós vamos encontrar realmente trabalhos fantásticos, que vão ser valorizados. Precisa ser realmente assim, ter investimento e estimulados. E né? estimulados. Exatamente. O que falta para nós, né, e creio que isso é um anseio de todos, né, que estão no magistério, é o apoio. Né? É o apoio. O apoio. Tem trabalhos fantásticos. Precisa do apoio. O que falta é apoio. Já até aproveitando, você falou dos projetos escolares, né, assim que os professores que é uma proposta também, né? Uhum. Mas o que seria assim, especificamente essa proposta de cargo de professores, de projetos escolares, assim, inovadores? O que seria? Então, não mais existe esse cargo ainda na Prefeitura de Franca. Nós sabemos que temos vários professores na rede municipal que fazem projetos muito bons, sim, que são até referências. Mas não existe o cargo. De repente, sim, a gente fizesse um concurso ou, de repente, um processo seletivo dos próprios efetivos para esses cargos, para os professores ficarem planejando e trabalhando só com inovação da educação. Porque tem vários, né? Nós sabemos, por exemplo, pelo Estado, né, Guilherme? Por exemplo, agora tem as eletivas, que há várias possibilidades de vários tipos de disciplinas possíveis, né? Claro. Por que não na rede municipal ter algo parecido com os professores de projetos escolares inovadores? Sim. É um projeto de vida, né? Que o nosso aluno, né? O nosso aluno aí, um francano, ele precisa de um projeto e precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido. Então isso é uma proposta muito importante para nós. Creio que o coletivo, gente, e é interessante que nós estamos ouvindo o nosso candidato, porque até agora não são coisas impossíveis, né? Não é impossível. É claro que tem que ser tudo conversado com os próprios vereadores, né, colegas, sim, Secretaria Municipal de Educação e o prefeito. Mas suponhamos, espero que não aconteça isso. De repente, mesmo sendo um possível opositor, eu não sei, né? A gente vai ver isso só depois das eleições. É possível fazer de uma forma dialogada, promover um debate com a sociedade, principalmente com os professores. Uma das coisas que eu acho que você deve pensar igual a mim, que muitas pessoas pensam em educação, tipo político, economista, um jurista, mas não fala com o professor ou com o pedagogo, que são as principais pessoas que trabalham com a educação. A nossa proposta é que o professor seja chamado, seja
a gente tem que ouvir o que os professores vivem na realidade para a gente fazer leis de acordo com a realidade da educação. Então, o plano de carreira, que tenho certeza que é de grande interesse dos professores da rede municipal, eles vão ser chamados, independentes, eu quero que o Bruxelas seja o prefeito, mas se de repente não acontecer isso que tanto queremos, mas vamos lutar por isso, nós vamos, mesmo assim, chamar os professores da rede municipal para fazer um debate, de repente para fazer um simpósio, um fórum, para promover esse projeto de lei do plano de carreira. Mas, de repente, por audiências públicas. Claro, com certeza. E é interessante porque, veja bem, o que falta é apoio. Quando nós apoiamos, né, quando o vereador, né, na verdade os políticos apoiam, incentivam o professor, ele quer o melhor, a sociedade em si apoia também, participa, é importante, né? Você faz parte desse meio, é importante você participar, é importante você cobrar, é importante você manifestar, e é importante também que isso não seja empurrado de goela abaixo, como você mesmo disse, você vai chamar as pessoas, não só ele, mas toda a... creio, né, que não necessariamente precisa ser... especificamente os opositores não vão entrar em contradição, que é para apoiar a população, apoiar o magistério, os professores, os profissionais da educação. Então é uma proposta muito boa, muito interessante, né, Lúcio? Sim, claro, e eu acredito que vai estimular os professores a continuarem com os projetos, com certeza vai valorizar mais os professores. Neste plano de carreira tem que colocar professor que faz pós-graduação, mestrado, doutorado, tem que, claro, que constar isso no plano de carreira para estimular e fora a formação permanente, né, Guilherme? Claro, e com certeza o professor ele quer estudar, ele precisa de condições, ele precisa ter incentivo, ele quer se formar, quer se profissionalizar. O Lúcio, quando a gente fala da carreira do Lúcio, ele fala, né, começa a descrever toda a sua formação, Lúcio, creio assim que não é simplesmente para aproveitar e querer se engrandecer. Não, pelo contrário. Quanto mais estudamos, mais buscamos, mais sabemos da necessidade do próximo. E sabemos que precisamos melhorar, precisamos estudar cada vez mais. E é importante, porque isso é uma realidade. E creio também que qualquer professor que você perguntar hoje se ele gostaria de fazer alguma especialização, algum mestrado, ter apoio aos seus estudos, aprofundar os seus estudos, com certeza a resposta seria sim. Sim. E a importância da valorização. Outro assunto muito importante também, Lúcio, né, é sobre o piso salarial. Porque, como nós acabamos de dizer, ele precisa ser incentivado. Né? E sobre o piso salarial municipal, você é a favor? Sim, totalmente, claro. Existe o piso salarial nacional que já tem que ser seguido, mas não existe... A nível estadual não tem, nós não sabemos. E não existe também em Franca. E por que não colocar? Para quê? Para não acontecer retrocessos, né, da valorização da carreira do professor. Esse piso, na minha opinião, Guilherme, é necessário, né, porque isso significa o seguinte, que alguns direitos podem ser incorporados na remuneração, e caso haja alguma alteração da lei, não vai poder retirar aquilo que é de direito adquirido. Com certeza. Então, esse piso seria apenas para assegurar, para não ser menos do que aquilo que seja justo e que valorize o professor. Com certeza. E veja que a importância, né, gente? De novo, o que tem que ficar claro para a gente é a valorização. Né? Se nós pensar, claro, eu não gosto, em hipótese alguma, nós não queremos falar mal e não vamos fazer isso. Mas nós queremos pontuar. Veja bem, você se sente valorizado? Né? Acho que nós precisamos disso. Precisamos de pensar em propostas, né, em vereadores. Nosso caso aqui representado pelo nosso Lúcio Ortiz, 13800. Lembrar que ele tem uma proposta. Não é que venha dele simplesmente, mas simplesmente algo que ele vai lutar. Né? Ele está se dispondo. E pode cobrá-lo também, né? Pode nos cobrar, né, Lúcio? Porque também assim, a proposta não é simplesmente do nosso Lúcio, mas do coletivo. E isso é importante, né? E por que é a importância do coletivo, Lúcio? Como vai ser a importância, principalmente na educação? Então, olha, o nosso coletivo, o maior número de pessoas do coletivo, assim, a grosso modo, são professores. Então, vai ser de grande importância na hora de propor projetos de leis municipais,
para a educação. Outros expedientes do vereador, seja como moção, repúdio, né, alguma coisa que seja em defesa da educação, né? Como também requerimentos, indicações, instauração de alguma comissão, né, especial na Câmara. Então, o vereador não vai fazer sozinho. A proposta é essa, né? Já falei desde o início. Não é eu fazer sozinho o mandato. O coletivo vai estar junto. Toda vez que tiver a sessão da Câmara, antes da sessão da Câmara, eu vou estar reunindo com o pessoal do coletivo, falando da pauta da sessão da Câmara e aquilo que o coletivo decidir como vai se posicionar o voto do vereador é que eu vou fazer. Claro. Pode ser que a minha opinião dentro do coletivo seja vencida e eu vou ter que respeitar e vou seguir desta forma lá na Câmara. E não vai ter, digamos assim, o conchavo ou um acordo com os vereadores, salvo se houver uma busca de acordo, tanto pelos vereadores, pelo próprio coletivo e até do próprio partido, né, se for necessário. Mas o coletivo é compromisso. Né, tudo pelo coletivo, né, junto com o partido. É claro que eu já chamei o pessoal do partido, né, se vencendo, participar conosco também, né, para debater, né, as posições, né, e depois vai ter os próprios vereadores, né, os colegas vereadores, que muitas vezes a gente vai ter que conversar, negociar para conseguir. Isso é democracia, né? E é esse o gostoso da democracia, né? Exercer, né, a busca do consenso, as votações, né? Sim. E essa proposta, gente, é para estimular a democracia participativa, porque o povo está cansado da democracia representativa. Com certeza. E eu vou aproveitar um gancho, né, para poder até comentar para o pai, para a mãe, né, que está assistindo e está preocupado, por exemplo, com, infelizmente, as nossas aulas, né, que no nosso, não só município, né, mas em Franca em especial, nós não estamos tendo mais a aula presencial por causa do Covid. Sabemos disso, estamos tomando todos os nossos cuidados aqui também, né, só eu e o Lúcio que está aqui presente nesse momento, né, e é importante, pai, que o seu filho também, ele na última pesquisa, né, foi um desejo dos pais que não retornasse, que os filhos não retornassem para a escola, com medo, toda preocupação. Mas aí fica e a defasagem, né? Claro que é algo pedagógico, mas enquanto do coletivo, Lúcio, é algo que nós também devemos nos preocupar e com certeza, com o Lúcio lá na Câmara, né, nós vamos lutar também para estimular programas de recuperação, né? Conversar com a pasta da educação, né, e pensar também em recuperação. Então, pai, mãe que está assistindo a gente aqui também, né, ou que vai assistir, nós estamos pensando também nisso, né? E o Lúcio, né, é o nosso representante lá. Lúcio, é extremamente importante esse momento, né? Políticas públicas, principalmente na área da educação, aqui na nossa cidade de Franca. Tem um projeto, né? Eu quero que você explique para todos que estão nos assistindo agora, o que é o projeto Escola Comunidade. Como que seria realizado esse projeto? Então, esse projeto Escola Comunidade, Guilherme, a gente já conversou aquela outra vez, outra live, também com o professor José Geraldo. Gente, é muito parecido com o projeto Escola da Família, mas qual que seria a diferença? É que, conforme as escolas municipais, os que não são integrais, né, de período integral, né, o contraturno poderia ser feito pelas entidades, igual a Pastoral do Menor, que faz lá, né, no Jardim Aeroporto 3, né, para oferecer oficinas de esporte. Aí tem vários tipos de esporte, né, pode ser a capoeira, o Kung Fu, o Taekwondo, o Karatê, o futebol, o vôlei, o basquete, xadrez, mas também pode ter a oficina de artesanato, de crochê. Aí vai ter que ver os projetos, né? Que pode pegar pessoas até da própria sociedade civil, né? Que possa, da comunidade, né? Da comunidade para estar participando. Né? Aí vamos ter que debater como vão ser as formas. Existe um modo voluntário, claro, que a gente pode fazer de termo voluntário. E existe também de projetos que pode, de repente, estimular que nossos estudantes universitários
sejam monitores, né, nesse projeto Escola-Comunidade. Só que, além desses contratores, teria também o final de semana, que poderia ter campeonatos, né, palestras, né, eventos. Por exemplo, eu sou muito favorável, Guilherme, no projeto Escola-Comunidade, ter palestra para os pais com psicólogos e assistentes sociais para algumas questões familiares, que muitas vezes os pais têm dúvidas em como agir, de repente, ter palestra, por exemplo, de economia doméstica, né? Que muita gente tem uma certa dificuldade de ter um controle. Por que não ter na escola comunidade no sábado à tarde, de repente, um palestrante? Porque a escola comunidade, gente, seria não só os contraturnos, mas os finais de semana também. Como é um espaço público, é claro que vai ser tudo bem planejado, né? Não dá para fazer assim de uma hora, mas tem que ser uma coisa muito bem feita. O vereador pode indicar, como também pode sugerir numa lei orçamentária que o prefeito faz a sua lei de sua iniciativa, né? E também o vereador pode propor, chamando uma audiência, né, com o prefeito a respeito desse projeto, né? Uma vez que, suponhamos, e com certeza vai ter a situação de que pode onerar a prefeitura, então o vereador ele vai propor, indicar, né, fazer requerimento, buscar o diálogo. Por exemplo, suponhamos que eu seja o presidente da comissão lá da Câmara na área da educação. Posso convocar uma audiência pública para propor esse projeto também. Sim. Eu penso, Lúcio, nas nossas comunidades, eu vou relatar em especial nossa comunidade lá do Jardim Aeroporto, né? Na qual também elas são muito participativas. Estamos assim num momento que nós não podemos simplesmente falar, nós temos que verificar. Uma das grandes falas, né, que nós encontramos com o pai dos nossos alunos é que chegou das eleições, né, chegou próximo das eleições, que tem gente falando, mas quando está lá na Câmara some. E isso é duro. E nós, e falando de educação, a nossa comunidade no Jardim Aeroporto, com certeza receberá de braços abertos uma proposta como essa, a escola comunidade. Quem não gostaria de ter o filho na escola? Está longe, né, de coisas ruins e está aprendendo alguma coisa. Isso é muito importante, está aprendendo um ofício, um artesanato, como você mesmo disse, está praticando algum esporte. Perceba que, ao mesmo tempo, estará ajudando aquele profissional, né, aquele universitário, enfim. Acho que nós temos que aproveitar esses momentos, aproveitar aquilo que é bom, né, que já aconteceu em outras esferas, e trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa comunidade. Né? Não só na comunidade do Jardim Aeroporto, mas todas as outras regiões. Né? A zona sul, é claro, mas a norte, oeste, leste, enfim, todas as regiões da nossa cidade. É possível isso? Sim, possível. É possível. Uma coisa que nós falamos muito pelo coletivo, né, Guilherme? Sim. Como o vereador, ele é uma pessoa só, dá para atender, por isso que nós somos um coletivo, para termos os nossos co-vereadores. O Guilherme seria um co-vereador junto comigo, no caso ali, né, claro. Que está mais atuando ali no aeroporto 3, né, e os outros aeroportos, apesar de morar lá no Paraty, né? E no Doroteia ali, no Doroteia mesmo. Então, porque a ideia dos co-vereadores é isso. Caso não consiga localizar o Lúcio, o vereador, suponhamos, encontre o Guilherme, né, que possa reivindicar. Suponhamos que eu não esteja lá como presidente da comissão na Câmara, mas a gente pode, de repente, fazer uma conferência popular lá no Centro Comunitário do Jardim Aeroporto 3. Para conversar a respeito dos projetos ali da comunidade, né, para levar essa demanda para a Câmara Municipal. Né? E o mais importante, além do coletivo, mobilizar a população. Se é uma coisa de extrema necessidade daquela comunidade no bairro, as pessoas têm que estar juntas. Para os outros vereadores verem que o vereador não está sozinho, que realmente ele está representando a demanda daquela comunidade. O que nós podemos pensar é isso, né, Lúcio? Que realmente a comunidade ela é muito importante, gente. É importante se envolver. Particularmente, né, de vários acontecimentos, eu comecei a me envolver mais pela política. E nós precisamos nos politizar. Né? Precisamos também nos envolver, né? E acreditar também. Nós não podemos, gente, chegar no dia da eleição, ir lá e falar, não acredito em ninguém e deixar em branco, votar em branco ou nulo. Não, nós não podemos deixar o nosso voto, nós não podemos abandonar o nosso voto. Uma das coisas que
postei esses dias atrás, não anule o seu voto. Porque quando você anula o seu voto, você se auto-anula. Você dá poder para o outro que votou, que foi o do voto válido, decidir por você. Não deixe que isso aconteça. Isso é muito importante também. Então, por favor, assista, né? Mande mensagem para o Lúcio, para a gente, para o coletivo. Nós vamos ter o maior carinho de poder responder as perguntas de cada um de vocês. Ok? Lúcio, é interessante também assim, a reestruturação pedagógica dos nossos jovens e adultos, do Mais Educação, Mais Alfabetização, pelo método Paulo Freire. O que você tem a dizer sobre isso também? Então, isso aí é uma grande causa, né? Com Causa, certeza. assim, maior de todas aqui pela educação, o método Paulo Freire. Por quê? É tão falado e tão pouco aplicado, Guilherme, na minha opinião. Por exemplo, eu estou dando aula de sociologia, aos poucos eu estava introduzindo, aí veio a pandemia, né? Sim. Mas o método Paulo Freire, gente, é fantástico das pessoas despertarem a consciência crítica. Que, como ele propõe para despertar essa consciência crítica, a leitura do texto, do conhecimento, livro didático, do conteúdo, com a leitura do mundo, com a vida, com a realidade, né? Tirar aquela coisa da teoria e ver na prática da realidade o que aquele conhecimento, aquela proposição da educação pode fazer de transformação na vida da pessoa. Porque o que eu acho mais legal no método Paulo Freire, que as próprias pessoas sejam protagonistas das suas próprias vidas, que reivindiquem seus direitos, né? Que se busque uma sociedade que não tenha exploração e opressão. E isso, gente, não tem nada de comunismo. Isso, gente, tem a ver com justiça, com direito, né? A área que eu também fiz, que sou formado, o direito só é conquistado quando as pessoas reivindicam. Porque a gente não pode achar que direito é uma caridade do Estado ou esmola. Isso não. Direito é direito, que está na lei, que as pessoas têm que mudar suas concepções, o seu paradigma a respeito disso. Porque quando você vai lá na UBS e não tem um remédio e você reivindica que a prefeitura forneça, você não está pedindo esmola, você está pedindo um direito seu como cidadão por pagar os tributos. É importante participar. É importante participar, exigir, verificar onde está sendo aplicado o dinheiro, como está sendo aplicado e o porquê. Questionar. Isso é extremamente importante. Nós precisamos nos conscientizar, né, que a prefeitura, não só a prefeitura, mas os políticos não fazem nada mais do que a obrigação. Né? Se ele se dispôs a estar lá, realmente você tem que cobrar, você tem que participar. Não deixe, né, simplesmente, ou troque, né, por algo, o seu voto por alguma coisa qualquer. É muito mais do que isso. É sua vida, é a vida do seu filho, da sua filha, né, dos seus. Né? Estamos enfrentando um momento difícil. E quem estará representando a gente? Olhem os vereadores que chegarão ao final desse mandato. O que fizeram? É uma primeira pergunta a se fazer. Veja a proposta dos candidatos. Agora, vereador, no nosso caso, o Lúcio Ortiz. Olha a proposta. Veja como ele fala com propriedade. Né? Isso é importante, ter segurança. Veja a segurança em relação à educação, que é uma pasta, gente, muito importante para a nossa cidade. Então, observem, analise muito bem, questione, pergunte. Nós temos até um prazo aí curto, mas até a eleição, mas dá sim. Dá para a gente formar uma opinião e realmente lutar, acreditar e lutar por uma educação, não só uma educação, é claro que é o nosso tema principal de hoje, mas lutar pelos nossos direitos, né? Um direito de qualidade. Nós precisamos de qualidade, né, Lúcio? Sim, claro. E voltando à questão do método Paulo Freire, né, quando se utiliza ele, sim. Quando se vê a questão da realidade nua e crua, você busca as causas desses problemas, né, que tem na nossa realidade social, e muitas vezes é por falta de políticas públicas ou políticas equivocadas, que o cidadão vai reivindicar, vai participar e vai exercer o controle social do poder público, que é tão necessário para evitar a corrupção e para evitar o desperdício, para evitar os desmandos. Isso é muito importante, né? E é reestruturar o programa de jovens e adultos, né? Incentivar aqueles que pararam de estudar. Né? O método Paulo Freire vem para realmente, gente,
para nos ajudar. Não é que ele vem, já está, né? Assim, existe, a gente vê que tem o EJA, tem uma alfabetização, mas ali pode ser aplicado plenamente o método Paulo Freire. Com Eu sei certeza. Que com crianças, adolescentes, de repente, a gente vai lá no construtivismo, no bigotes, mas talvez com o ensino médio é possível, mas com o jovem adulto, né, a escola jovem, de jovens e adultos e o mais educação e mais alfabetização, é possível aplicar plenamente. Basta querer e ter vontade. Isso é verdade, Lúcio. Realmente, é um tema muito importante, né? Isso é muito importante, viu? Outra coisa muito importante que o Lúcio e nós do coletivo, né, nós pensamos, né, em relação ao Smart City. Porque nós precisamos chegar também, essas informações precisam chegar, nós precisamos deixar que a informação seja mais, o acesso seja mais fácil. Né? Como que seria essa proposta da informatização da educação municipal também? Como que seria isso também? Como que seria a proposta, Lúcio? Nos outros programas eu falei do Smart City, né, que é um programa de computador, de sistema inteligente, tecnologia da informação, que vai integrar todos os serviços públicos municipais, da saúde, da educação, da assistência social, da assistência social, da prestação de serviços da prefeitura, que tem lá no site da prefeitura, né, quando vai pedir certidão, vai ver ISS, vai ver algum processo. É uma burocratização, né? É um burocrático demais. Tem alguns assuntos, sim, que é importante, mas é muito burocrático, né? Sim. Na educação, o que seria? Seria algo muito parecido que já acontece no Estado, que seria escolar digital. De você ter acesso ao boletim, né, escolar, você de repente pedir a declaração pelo próprio site, né, do Smart City ali na área da educação, sem precisar ter que ir à escola, entendeu? Tendo autenticação da assinatura eletrônica, igual acontece na justiça, né, talvez facilitaria a vida dos pais, estudantes. Hoje, por exemplo, né, para você pegar uma declaração, evitar, né, hoje nós temos que manter essa distância, de evitar de estar indo até um lugar com aglomeração, com a informatização, facilitaria. Sim, com certeza. Temos que pensar nisso, pode falar. Então, fora também que seria bom para os próprios professores, para lançar notas, para fazer o próprio diário. Eu sou a favor do diário eletrônico, né? E eu não sei se está fazendo na prefeitura, eu acho que não está, né? Mas assim, eu sei que o Estado já está gradativamente fazendo, se né? estiver melhorar. Né? E se tiver algum problema, que eu sei sempre tem, porque eu sou tecnólogo, aperfeiçoar o sistema, né? Aperfeiçoar o programa, né? O desenvolvimento do sistema, para que ele realmente seja eficiente, né? E satisfatório para o cidadão, para o usuário. E aí entra na parte também, né, de formação, formar os professores também. Porque, às vezes, Lúcio, o que acontece em alguns casos é que é implantado, mas é implantado, e não tem uma formação, não tem uma continuidade. Isso é importante também. Você está falando uma coisa importantíssima, que não só para os professores, para todos os funcionários públicos da rede municipal, tem que fazer treinamento para o uso da tecnologia de Smart City. É claro. Não vai ser jogada agora se vira, não tem como. Vai ter que ter todo um processo de treinamento. E é claro que quem for fazer o programa, por isso vai ter que ter uma boa equipe de TI, que esse programa seja robusto, consistente, que não dê problema de cair, né, que muitas vezes acontece. Apesar que a internet é uma coisa maior do próprio sistema, se for feito, mas que facilite a vida do cidadão e não complique. Né? Eu já conheço alguns programas que, de repente, em vez de ter facilitado, complicou. Principalmente negócio de banco, né? Mas, assim, a ideia não é dificultar, é facilitar. Né? E para os cidadãos, os funcionários vão ter esses treinamentos, monitoramento, né? Colocar os tutoriais na internet, à disposição de graça, claro, para os nossos usuários cidadãos, né? Para saber utilizar. E por isso, em caso de alguns terem dificuldade. Mas o quanto mais simples possível acessar, né, que os nossos programadores fazer, melhor. Claro, acho que tem um acesso. Saber numa escola, por exemplo, tendo vaga, quantas vagas ainda possui aquela escola, né? Outra, Guilherme, uma coisa importante do Smart City que eu tanto defendo, não é caro, é possível, né? Só que tem que ter inteligência para se fazer isso. Né? E usar o programa certo. E aí por isso que eu estou defendendo o Linux, né? Do uso do Linux, que é um software livre, né? Gratuito, né? Que o que for desenvolvido depois, né? Que é o que vai ser utilizado, né? Porque se for pegar um programa proprietário, pode ser que
fique caro. E não é essa a ideia. A gente tem que fazer é possível de fazer do método barato através desse sistema operacional do Linux. Obviamente. Veja que é importante, então, a informatização. Você trabalhado com os profissionais na sala de aula, caso, né, seja de alguma habilidade, alguma coisa específica. Então, assim, a estrutura, olha como nós vamos precisar de estrutura para que isso aconteça. Então, podemos lutar, né? É importante lutar para isso acontecer. Também para a população saber o número de vagas, saber algum boletim, saber alguma coisa da escola sem precisar. Gente, como o próprio Lúcio disse, é algo barato, algo possível. Ele não está falando assim que isso vai acontecer amanhã. Não, mas vai lutar. E é importante que junto com a comunidade, junto com o coletivo Pensar Franca, nós podemos. Sim. Nós podemos. Com o coletivo é possível. Se fosse vereador sozinho, eu acho que seria complicado. Mas com o coletivo, mobilizando a população, aí sim é possível. Com certeza, Lúcio. Também tem um outro tema muito importante aqui, né? Que nós podemos agregar a essa nossa discussão, né? Esse bate-papo aqui, que é o projeto Educação Mais Trabalho. Olha, esse projeto eu acho essencial de tudo que nós falamos, debatemos aqui no coletivo. O que mais devemos fazer para promover a dignidade das pessoas na cidade. A pessoa precisa de uma educação, de uma qualificação, de uma formação para saber o que ela vai fazer. E o trabalho, claro, o emprego, né? Ou o empreendimento dela, se for um empreendedor, né? Seja microempresa, pequena empresa, microempreendedor individual, para ela ter sua própria renda. Para isso, nesse projeto de Educação Mais Trabalho, nós temos como proposta de estar integrado com o Polo Tecnológico, que é a outra proposta nossa na área de emprego e desenvolvimento, que precisaria, claro, do prefeito, né, estar junto, né, aprovando a ideia e também se envolvendo, se engajando nesse sentido. E a Educação Mais Trabalho seria o quê? Dentro do próprio Smart City, ter lá informações a respeito de vagas de emprego, né? E se precisar daquela qualificação, o próprio aplicativo já mostra para o usuário, você pode fazer esses cursos aqui para ter todas as condições, os critérios para aquela vaga que está sendo oferecida. Nós, Lúcio, aproveitando, quando nós estamos com o celular, quem nunca aqui, por exemplo, fez uma pesquisa de algum produto e depois saiu, aí foi entrar numa rede social, de repente aquele produto que você pesquisou, ele está ali, né, aparece ali e fala, nossa, eu pesquisei algo há poucos minutos sobre isso, de repente já começa a aparecer na timeline lá, né? O que acontece? Olha o algoritmo aí, né, que a computação faz, né, para poder persuadir. E essa proposta, né, Lúcio, da informatização, né, de buscar a qualificação é muito parecido também. É justamente isso, você está procurando, está tendo tal emprego e para aquele emprego, para aquele trabalho precisa de tal formação. Ele já faz essa procura inteligente, né? Exatamente, a procura inteligente. Isso então quer dizer, para quê? Para facilitar a vida do cidadão, principalmente para quem está procurando emprego. E muitas vezes exige alguns conhecimentos, né, que de repente você vai encontrar aí o aplicativo demonstrado lá no Senac, no FATEC, no Industrial, você pode ter acesso a esse curso para ter as condições necessárias para aquela vaga que está sendo oferecida. E as empresas passariam todas as informações dessas vagas. E outra, também nessa Educação Mais Trabalho, a pessoa pode inserir seu currículo. De repente as empresas nem precisa ter candidato, de repente encontra lá o perfil desejado que já pode contactar o possível candidato que vai ser empregado, né? Depois de passar por um processo da própria empresa, né? Então, facilitar. A ideia da Educação Mais Trabalho é facilitar, seria dentro do próprio sistema Smart City, só que específico para as pessoas que estão procurando emprego e procurando qualificação ao mesmo tempo. E Franca precisa disso. Passou da hora. Sim, né? e comporta porque a cidade, mais de 300 mil habitantes. Poxa, né? E tem condições para tudo isso. Uhum. Ô, Lúcio, tem um comentário da professora Cláudia, né, que eu acho que é importante, porque nós estamos falando sobre a importância de se envolver na educação, principalmente na luta, né, dos nossos direitos. E ela fala assim: temos que compreender que se a política não vai bem, é porque não utilizamos nossos direitos e deveres, como sujeitos políticos que somos. Quem não participa só ajuda que pessoas mal intencionadas se aproveitem do que é público. Sim, verdade.
Por isso que a participação é importantíssima nesse sentido. E isso é importante, Lúcio. Nós precisamos, né? Nós precisamos participar, precisamos nos envolver. E essa ideia, novamente, da informatização, minha gente, é justamente para facilitar. E quanto político, nós precisamos melhorar a vida do povo, trabalhar em pró da comunidade, né, Lúcio? E falar de trabalho num momento como esse, que Franca, infelizmente, o desemprego, né, crescente, nós estamos em um tempo diferente, né? Eu não gosto de usar a palavra novo, eu não particularmente não gosto de usar a palavra novo normal, porque é normal. Aconteceu algo, né? Mas nós precisamos nos melhorar. Precisamos melhorar a nossa formação, né? Então, vão ter empregos diferentes, né? E é importante o francano ele ter um direcionamento. É importante não só a Câmara, né, mas os nossos políticos aqui também oferecer cursos, um curso profissionalizante, alguma coisa para que possa esse nosso pai, às vezes saiu do serviço, né? Ele possa novamente ser inserido no mercado de trabalho, né, Lúcio? Sim, claro. Uma das formas, por exemplo, a gente só vê muito jovem, né? Mas existe muita gente que se formou, de repente, terminou o ensino médio até uma faculdade, mas vai querer se reinserir no mercado de trabalho, faltou algum requisito para que pudesse alcançar aquela vaga. E o Educação Mais Trabalho daria também possibilidade para este pai, né, para esta pessoa, né, que já é formado, que tem uma qualificação, uma experiência, para poder buscar esta condição, este requisito para se adequar, né, e se candidatar para aquela vaga. E é possível. Como também existem pessoas que ficaram muitos anos sem trabalhar e quer voltar para o mercado de trabalho, a Educação Mais Trabalho poderia oferecer essa possibilidade também da pessoa fazer um treinamento, né, ou uma atualização do que aprendeu, né, para poder, né, estar adequado ali, né, com a vaga que ele queira exercer, né, numa determinada empresa ou num serviço público de repente também, né? E é importante. Está vendo por que a importância do político? A importância da política. Está vendo a importância do seu voto? O seu voto é muito importante. É importante você ouvir os candidatos, ouvir as propostas e ver aquele que realmente vai representar, né? Nesses próximos 4 anos, eu digo aqui assim, por conhecê-lo mesmo, Lúcio é um candidato que realmente ele tem visão. Ele pensa, Franca, também não só nesses 4 anos, né? Porque pensar em informatizar não pode, né, Lúcio? Nós não podemos pensar simplesmente só nesses 4 anos. Precisamos fazer um planejamento a longo prazo. Sim. Precisamos dar passos, né? A curto, médio e longo prazo. Sim. Né? Por exemplo, hoje que está falando, teve ano passado aí o negócio de Franca com a 40, né? Quer dizer, é a longo prazo. Né? Principalmente a questão do meio ambiente, né? Para tentar mudar a situação aí climática, né? Do nosso planeta, que Franca faz parte. Nós estamos integrando, nós não estamos separados disso, que temos que fazer alguma coisa também. É verdade, Lúcio. Então, assim, perceba que, de um modo geral, a educação, nós explanamos aqui um pouco, a gente fala que é um pouco, né? Mas é importante a valorização do professor. Nós falamos da valorização do professor, da estrutura, em oferecer estrutura para que isso possa acontecer, a valorização da comunidade, a importância da comunidade até para os filhos, né? Para que eles possam sim usufruir de um bem público em contraturno, em aula, às vezes na flauta, né? na música, né? Brincando com a música, né? Tem também, enfim, né? Tem vários projetos, gente, que dá para ser trabalhado, que não precisa de muita movimentação, né? Basta o apoio, né, dos nossos políticos, em especial aqui o apoio do nosso vereador Lúcio, né, que desde já ele se coloca à frente, né, nesse coletivo, nosso representante. Lúcio, claro que a gente poderia aqui ficar falando durante muito mais tempo, né?
E a proposta, assim, falar em educação, eu poderia ficar falando aqui realmente muitas horas. Mas, né, nós temos aí que pensar também em vários outros assuntos. E isso já é uma deixa para que vocês possam acompanhar nas lives, né, algum assunto pertinente. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Lúcio, né, apresentando essa live e dizendo para todos vocês, nós temos um candidato a vereador. Esse é o nosso Lúcio Ortiz, nosso representante do coletivo Pensar Franca. Lúcio, gostaria de deixar para você aqui mais uma abertura para considerações finais, né? Então, Guilherme, bem, agradeço ter aceito o convite de ser meu entrevistador aqui no caso. Outra vez eu que agradeço. Você foi entrevistado, né? Porque para as pessoas conhecerem mais as ideias, as propostas aqui, né? Foi assim que o nosso coletivo achou melhor agora nessa fase, né? Da campanha propriamente dita, né? E eu peço para você, espectador aí da nossa live, né? Leia as nossas propostas. Nós disponibilizamos as propostas do plano de legislatura, né, do mandato coletivo Pensar Franca, né, eu sendo representante, tem para várias áreas, tem para educação, tem para cidadania, emprego e desenvolvimento, tem para o meio ambiente e agricultura familiar, tem para saúde, tem para juventude, então tem várias, né? Mobilidade urbana e plano diretor municipal. Então, assim, leiam, procure saber a respeito, né? E também nos grupos de WhatsApp também nós disponibilizamos. E qualquer coisa, perguntem, podem ir lá nos comentários da própria fanpage, né? Sim. Minha lá, Lúcio Ortiz, né? 13.800, porque é isso que a gente quer estar antenado, sintonizado com você, eleitor, né? Espectador da nossa live, porque a gente realmente está aqui para ouvir, né? Porque esse plano não está fechado, ele está aberto, a gente está querendo também chegar nas necessidades de todas as comunidades possíveis. Eu sei que no Aeroporto 3, o Centro de Integração Digital precisa ser reativado, começou lá e deixou tudo parado, que deu uma dó, né, de deixar um equipamento de mais de 80 mil reais que tem ali parado. Dinheiro público. Dinheiro público, exatamente. Tudo porque mudou o governo, né? E que a outra necessidade lá também, né, de como tem uma vida cultural bastante, de repente ser um ponto cultural, outro ponto cultural aqui em Franca, como é lá na estação, no IPA. Basta nós, né, irmos atrás. Portanto, meus amigos, minhas amigas, votem consciente, votem com propriedade das consequências que podem ter do futuro, vote em quem realmente aposta no coletivo. Vote apostando no coletivo Pensar Franca, 13.800. Comigo aqui representando, e o Guilherme como co-vereador, né, e todos os outros, o Milton, o Marcos Ferreira, o Agnaldo, que a gente quer fazer a política de uma forma diferente, que as pessoas percebam que ainda há uma esperança de mudar e transformar as nossas vidas e a nossa cidade. Eu finalizo aqui, Lúcio. Aqui está o nosso candidato. O Lúcio realmente já disse tudo qual é a nossa... Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos nos posicionando que é possível uma Franca digna, uma Franca feliz, né? É possível. Então, Lúcio, muito obrigado. E se Deus quiser, estaremos lá juntos, né, com uma vaga lá na Câmara, né, dos Vereadores. Sim, com a graça de Deus, né? E a gente vai fazer persistência nisso. Vote por todos. Juntos somos mais fortes. Por um só coração e pensar vibrante, por Franca. Uma Franca digna e feliz. Lúcio Ortiz, 13.800. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Visite a fanpage do Lúcio Ortiz, 13.800, e veja as propostas, os outros vídeos que nós temos lá. Vamos conhecer mais sobre esse candidato por Franca. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Gratidão, namastê. Obrigado, Lúcio.